Muito bem. Hoje nós vamos falar sobre o manual de pontuação. Vamos aprender aí como é que se forma a nossa pontuação, como é que os nossos pontos aí estão acumulados durante o semestre. Essa acumulação de pontos, ela tem um nome. Ela se chama avaliação continuada. E o que é avaliação continuada? É um modelo de avaliação que valoriza o seu esforço e desempenho ao longo do semestre. Além das provas, cada atividade que você realiza vale pontos, visando melhorar sua experiência de aprendizado e te ajudando a desenvolver bons hábitos de estudo. Então, vamos lá. Como é que funciona na avaliação tradicional? Eu tenho alguns amigos aí que estudam em universidades que ainda tem aquela avaliação tradicional. Como é que ela funciona? O aluno estuda as disciplinas durante todo o semestre, cada mês ele vai ter uma disciplina diferente, e no final do semestre ele tem a famigerada semana de provas. Então, dentro de uma semana, ele vai realizar todas as provas das disciplinas que ele estudou no semestre. Então, a avaliação tradicional funciona dessa forma. Na nossa forma, na nossa metodologia, chamada de avaliação continuada, a conquista de pontos, ela acontece durante todo o semestre. Então, quando você entra na plataforma e você assiste a teleaula, você já está acumulando pontos de engajamento. Quando você realiza uma avaliação diagnóstica, você acumula pontos de engajamento. Quando você realiza a sua avaliação virtual, além dos pontos de engajamento, você tem a pontuação por acerto. Então, durante todo o seu semestre, você vai acumulando pontos. Sem falar que a nossa prova ela é realizada uma semana após ao término da disciplina corrente. Então, nós estamos estudando uma disciplina. Ao final dessa disciplina, na semana seguinte, nós já teremos a prova dessa disciplina. E qual é o benefício disso? O benefício é que você está com a disciplina fresquinha na mente, você vai realizar essa prova e vai conseguir alcançar aí um desempenho maior, porque você está focado naquela disciplina. Atividades que valem pontos. Nós temos aí a prova da disciplina, a avaliação formativa, né? São as AVs, o engajamento AVA, as atividades transversais. E temos aí a produção textual, que é o nosso portfólio, a avaliação de proficiência só para os cursos elegíveis e semestres elegíveis também. Então, para o pessoal de primeiro e segundo semestre, não se aplica a avaliação de proficiência. E temos também um desafio nota máxima. A pontuação disponível para as disciplinas regulares, teóricas e práticas é essa aqui. No nível 1, você pode atingir até 14 mil pontos. O que é nível 1? É o aluno de primeiro semestre ou o aluno de semestre avançado que esteja enturmado junto com a turma de primeiro semestre. E por que isso acontece? Porque a nossa metodologia ela é flex. E na universidade não funciona como na escola, que você estudava as disciplinas sequenciadas. Na universidade, não importa se você está cursando as disciplinas no primeiro semestre ou no último semestre. Importa que você tenha o conteúdo. Então, se você é um aluno nível 1, você pode alcançar até 14 mil pontos. Porém, como essa aula aqui é específica para vocês que são de matrícula tardia, tem uma atividade nas disciplinas que vocês não realizaram
que se encerrou e que vocês não poderão realizar, que é o fórum. Então, nessas disciplinas aí que ficaram para trás, vocês têm o fórum dessas disciplinas. Esse fórum você não conseguirá mais realizar. Então, para você que é matrícula tardia e tem essa disciplina que ficou para trás, você só pode alcançar no máximo 13 mil pontos. E tem esse fórum que você não realizou. Da mesma forma, são os alunos de nível 2. Eles podem alcançar até 12 mil pontos. Mas se for de matrícula tardia também, perdeu o fórum, não reabre. Então, esse aluno teria aí como alcançar somente pontos. Agora tem uma tabelinha aqui muito interessante. É a tabelinha com a pontuação que você recebe pelas atividades. Então, como eu falei, tem o nível 1. Para o nível 1, você tem a prova da disciplina, que vale 5 mil pontos. E o mínimo para você ser aprovado nessa prova são 1.500 pontos. Então, você realizou a prova da disciplina e você acertou 4 questões. Essas 4 questões valem 1.500 pontos, então você já está liberado dessa prova, você não fará a recuperação. Porém, se você fizer menos de 1.500 pontos, automaticamente você fará essa prova de recuperação na última semana do semestre. Isso aqui vale para todos. Para o aluno que é matrícula tardia, que ficaram 2 disciplinas para trás, ele vai ter que solicitar a segunda chamada de prova. Então, o aluno de matrícula tardia, obrigatoriamente, terá que solicitar a segunda chamada de prova. Então, ele vai realizar essa segunda chamada na penúltima semana do semestre. Então, vamos dizer que ele não alcançou esses 1.500 pontos. Na semana seguinte, que é a última do semestre, ele já tem direito automaticamente à recuperação. A recuperação não precisa ser solicitada. A pontuação que o aluno consegue na avaliação virtual, 1.500 pontos, são 750 pontos em cada avaliação virtual. O fórum dessas disciplinas que ficaram para trás, vocês não conseguirão realizar. Então, será 0 aqui para vocês, porque vocês não conseguirão realizar esse fórum. Engajamento AVA. Para os alunos de primeiro semestre, vale 3 mil pontos. O que é o engajamento AVA? São aquelas atividades que você tem dentro da plataforma que você precisa realizar. Ou seja, eu sempre falo para os alunos, tudo que tem dentro da plataforma, você precisa realizar. Porque valem pontos e valem carga horária. Então, você precisa realizar. Pode ser até que você não tire uma pontuação espetacular, mas você precisa realizar todas as atividades. Você tem que fazer a prova da disciplina, tem que fazer a avaliação virtual, tem que fazer o fórum, o engajamento, a produção textual, não é, que vale 2 mil pontos, e o desafio nota máxima, que vale 2 mil pontos. Só que tem um detalhe. Para você que é matrícula tardia, quando você entrou, o desafio nota máxima já havia sido encerrada a inscrição para ele. Então, o que passou a vigorar? Passou a vigorar o seguinte, a pontuação que você alcançar, por isso que é importante você estar realizando a produção textual. Olha só, essas atividades interdisciplinares, elas valem 4 mil pontos. Como você é matrícula tardia, não teve a oportunidade de realizar o desafio nota máxima. Você entrou, o desafio nota máxima já estava fechado. Então, o que vai acontecer? A sua pontuação da produção textual será duplicada
para o desafio nota máxima. Então, quanto você tirar na produção textual no seu portfólio, será a mesma nota que vai valer para o seu desafio nota máxima. Então, se você arrebentar, tirar 2.000 pontos na sua produção textual, também essa nota será duplicada para o desafio nota máxima. Então, a sua produção textual vale 4.000 pontos. Você, aluno de matrícula tardia, a sua produção textual ela vale o dobro. Então, é importante estar realizando a produção textual. Se você não conseguiu enviar agora na data correta, eles devem reabrir para você enviar na recuperação. Então, fique atento na data de recuperação, está lá dentro das atividades interdisciplinares, realize o seu portfólio e envie esse portfólio, porque a pontuação que você tirar nele vai valer também para o desafio nota máxima. E você vai poder alcançar lá os 13.000 pontos, porque aqui esses 1.000 do fórum você não terá mais a possibilidade de realizar. Vamos para a próxima. Tem um detalhe aqui importante. A pontuação mínima para você ser aprovado na disciplina, em qualquer disciplina, são 6.000 pontos. Então, se você alcançar 6.000 pontos, você é aprovado na disciplina. A única coisa que vai te reprovar, se você tiver mais do que 6.000 pontos, é você não passar na prova. É você ficar com menos de 1.500 pontos na prova de recuperação. Então, mesmo que você tenha 8.000 pontos aqui de mínimo, você fica reprovado na disciplina, porque não alcançou os 1.500 pontos. Quais são os critérios de aprovação? Vamos lá. Para ser aprovado nas disciplinas regulares, teóricas e práticas, você precisa de pontuação total. Eu já adiantei para você. Acumular, no mínimo, a pontuação referente à média de 6.000 pontos, na soma de todas as avaliações e atividades realizadas no semestre. Então, vamos lá, vai somar prova da disciplina, avaliações formativas, engajamento AVA e atividades transversais. Você precisa, pelo menos, 6.000 pontos. A prova da disciplina, você precisa atingir 1.500 pontos nessa prova, para você ser aprovado. Aqui ele está falando da avaliação de proficiência, mas isso aí é caso seja elegível. Então, mais para frente para vocês, e o critério mínimo para ser aprovado na avaliação de proficiência são 200 pontos, porque ela vale 1.000 pontos. Então, se você tirar 200 pontos, também você já está liberado dessa avaliação de proficiência. É um detalhe aqui, ó. Não quero assustar vocês, não, mas a partir lá do terceiro semestre, provavelmente vocês vão ter que fazer. Essa aqui é uma atividade interdisciplinar também, avaliação de proficiência. Só que ela tem critério de reprovação, é igual à prova. Se você não tirar 200 pontos na avaliação de proficiência, você fica reprovado. Só que tem um detalhe, como ela é interdisciplinar, se você não tirar esses 200 pontos, você fica reprovado em todas as disciplinas do semestre. Então, é algo, assim, muito importante que vocês vão encontrar lá na frente. Outra coisa que também pode reprovar o aluno é a frequência. Os alunos que são do semipresencial, quando nós estamos presencialmente no polo, eles precisam ter pelo menos 50% de frequência no polo. E os alunos que têm aula prática, como os de educação física, inclusive, essas aulas práticas aqui, elas valem também para os alunos que são 100% online. Então, no semestre que tiver aula prática, os alunos do 100% online precisam ter 75% de presença nas aulas práticas, ou seja, de cada disciplina, que são quatro aulas, ele precisa estar presente pelo menos em 3, senão ele fica reprovado por frequência nas aulas práticas. E onde visualizo meus pontos?
Os pontos só podem ser visualizados no seu ambiente, lá no seu AVA, né? E no AVA você acompanha a sua pontuação, os critérios de aprovação nas disciplinas, os manuais e os vídeos explicativos. É nesta plataforma que você interage com todas as disciplinas do semestre. Você pode consultar o nível das disciplinas, realizar atividades virtuais, avaliações virtuais e participar dos fóruns e estudar as suas web-aulas. Como ganhar pontos? Você ganha pontos ao realizar as provas das disciplinas, as atividades virtuais, os trabalhos, participando dos fóruns das disciplinas e, se for elegível, realizando a avaliação de proficiência e as listas de exercícios da plataforma do Desafio Nota Máxima. Então, dessa lista aqui que eu citei, vocês não têm o fórum, vocês não têm a avaliação de proficiência, que é mais para frente, e a sua nota do Desafio Nota Máxima será duplicada do seu portfólio. Prova da disciplina, o que é? É uma avaliação aplicada no seu AVA para medir o seu aprendizado na disciplina. A prova é composta de questões objetivas de múltipla escolha. A prova da disciplina vale 5.000 pontos. Então, esse aí é a pontuação da prova. Importante, lembrando que um dos critérios de aprovação das disciplinas regulares é atingir, no mínimo, 1.500 pontos na prova da disciplina teórica ou prática teórica, não teórica prática, quando houver. Você precisa aí alcançar a pontuação mínima de 1.500 pontos. Aí, mais uma vez, aqui ele traz a tabelinha, reforçando aqui a pontuação da prova, reforçando para vocês que não tem o desafio nota máxima e trazendo aí as pontuações mínimas para que vocês estejam focando nessas pontuações. Avaliação formativa. São atividades que você realiza no AVA que compõem a sua formação. Existem 2 tipos de atividades formativas. São elas: a avaliação virtual e o fórum. A avaliação virtual são 2 avaliações com 5 questões cada, que podem ser realizadas com consulta nos materiais didáticos disponibilizados nas web-aulas. Assim, a leitura atenta e a participação nas web-aulas são requisitos fundamentais para o seu sucesso na hora de realizar as avaliações virtuais. Então, é isso aqui. A avaliação virtual, eu sempre falo para os meus alunos o seguinte: é sua obrigação tirar a pontuação máxima. Porque a avaliação virtual, aqui, ó, nas orientações da universidade, diz que você pode consultar os seus materiais didáticos. Então, a avaliação virtual, você pode abrir a avaliação virtual, você vai ler com calma, vai ler com tranquilidade, vai pesquisar no seu material didático e vai responder. E quando você for responder, ela ainda te dá chance. Quando você vai finalizar a atividade, se tiver alguma questão errada, ele vai te avisar que existe uma questão errada. Você vai lá revisar todas as questões, são 5 questões. Quando você for finalizar pela segunda vez, se ainda tiver alguma questão errada, ele vai te dizer que existe alguma questão errada. E na terceira vez, ele não diz mais nada e encerra do jeito que está. O fórum, das 2 disciplinas iniciais, vocês não vão participar. Porém, da terceira disciplina, que é a disciplina corrente, que vocês estão estudando, vocês precisam realizar o fórum. Somente das 2 primeiras é que vocês não têm a possibilidade de realizar. Então, o que é o fórum?
é um ambiente que proporciona interatividade com seus colegas de turma, professores e tutores. O objetivo principal é fomentar discussões a respeito dos temas das disciplinas que estão sendo cursadas. O fórum é aberto pelo docente responsável pela disciplina e apresenta uma situação-problema. Você pode se posicionar frente a essa situação, utilizando o que aprendeu com o estudo dos materiais da disciplina e interagindo com seus colegas. A mediação é feita pelo tutor e pelo professor, incentivando e orientando a participação dos alunos frente às postagens de seus colegas de forma dinâmica e construtiva. Esse fórum ele é muito legal, porque quando você entrar lá para responder o tópico que o professor colocou lá, quem coloca esse tópico é o seu professor da disciplina, você vai perceber o seguinte, que tem muitos alunos lá que já estão respondendo. Por quê? Todos os alunos no Brasil inteiro que estiverem cursando aquela mesma disciplina estarão acessando esse fórum para estar respondendo. E o que você precisa fazer? Você precisa ir lá, dar a sua resposta para a questão que foi aberta, e você precisa comentar também na resposta de um outro aluno. Isso é importante para a sua pontuação. Só que tem um detalhe. Ali, primeiro, ele está falando da avaliação virtual, já falei para vocês. 750 pontos para cada uma, né? Então, 150 pontos por questão, para que você possa alcançar os 1.500 pontos. Quanto ao fórum, você poderá obter a pontuação do fórum realizando até 2 postagens. Foi o que eu falei, você vai responder e vai comentar a resposta de outra pessoa. Mas é bom você comentar até mais. Comente as 2, 3 aí, que vai ser legal. Você poderá obter a pontuação do fórum realizando 2 postagens e pode acumular 1.000 pontos. Só que o que acontece? No fórum, o Ctrl+C, Ctrl+V da internet não funciona, não cola. Se você colocar lá só um Ctrl+C, Ctrl+V, a sua pontuação vai ser irrelevante. E por que isso acontece? Porque o fórum ele não é corrigido pelo sistema, ele é corrigido pela equipe do seu tutor eletrônico. O tutor eletrônico vai entrar lá com a sua equipe, vai verificar a sua resposta e vai ver se a sua resposta é relevante, é neutra ou é irrelevante. Então, vai estar verificando essas situações aí. Se a sua resposta for relevante, e o que é uma resposta relevante? É uma resposta bem fundamentada. Eu sempre também digo para os alunos o seguinte, a nossa opinião ela não vale muito, mas se você colocar algum autor para fundamentar a sua resposta vai valer muita coisa. Então, você pode pegar algum autor aí que você estudou dentro da disciplina, citar esse autor para fundamentar a sua resposta. Então, provavelmente, a sua resposta será relevante, ou seja, as suas 2 participações, e você alcançará os 1.000 pontos. Se as suas respostas forem consideradas neutras, ou seja, mais ou menos quebra o galho, você vai receber 250 pontos por cada resposta, somando 500 pontos. E se for aquele Ctrl+C, Ctrl+V da internet, você não vai receber nada, porque aí é plágio, e plágio não é pontuado. Então, o fórum, ele é corrigido pelos tutores, é que nem o portfólio. No portfólio também não vale Ctrl+C, Ctrl+V. Não adianta, não funciona. Você tem que responder corretamente e bem fundamentado. A tabelinha de volta, trazendo aqui a pontuação da avaliação virtual.
essa que eu acho que você precisa alcançar a pontuação máxima, né? 1.500 pontos, é um quarto do que você precisa para ser aprovado na disciplina. E o fórum, se você colocar uma resposta relevante, 1.000 pontos. Engajamento alto. São pontuações que você conquista a cada atividade realizada no AVA. A realização das atividades a seguir geram pontos de engajamento. Então, vamos lá. Dentro da sua plataforma, na disciplina, você tem um material chamado Web Aula ou conteúdo web. São aulas disponibilizadas no AVA, elaboradas pelo professor especialista da disciplina, com o objetivo de ampliar e aprofundar seu conhecimento. É um rico instrumento pedagógico que utiliza recursos ampliados, dialógicos e interativos para potencializar a construção do aprendizado. Então, se é o seu conteúdo web, é o seu material didático web. Então, toda vez que você entra no seu material didático web e você lê aquele material didático até o final, você ganha uma pontuação de engajamento por você ter lido o seu material didático. Tem até uma barrinha verde lá, vai ficando verde, uma barrinha de completude, vai ficando verde. Ou seja, ler o seu material didático é a sua obrigação. E, mesmo assim, você ganha uma pontuação por ter lido o seu material didático. Teleaula. São aulas transmitidas ao vivo via satélite, né? Quando nós estamos presencialmente no polo, com a presença de um tutor de sala. Nesse momento, nós estamos aí com a teleaula digital. Ela pode ser transmitida ao vivo também, você tem a oportunidade de assistir essa aula ao vivo dentro da sua plataforma, só que tem um detalhe. Quando você assiste a teleaula ao vivo, ela não gera engajamento dentro da sua plataforma. Ela é, por exemplo, transmitida na segunda-feira. Ela só vai entrar gravada para você lá na quarta-feira. Então, ela entra gravada na plataforma, a aula que foi ministrada na segunda-feira. Então, se você assistiu essa teleaula na segunda-feira ao vivo, não gerou ponto de engajamento para você. É preciso que você assista essa teleaula gravada na quarta-feira em diante, para que gere essa pontuação de engajamento dentro da sua plataforma e a sua barrinha de completude lá, ela vai ficando verde até chegar aos 100% para que você possa ganhar. Se você assistir às teleaulas, você ganha 600 pontos. Então, é algo assim importantíssimo. Pré-aula. São questões preparatórias para o conteúdo que será exibido nas teleaulas e devem ser realizadas antes das teleaulas. São as avaliações diagnósticas, também são chamadas de pré-aula. Essas avaliações você realiza antes de assistir a teleaula. O nome já diz, é avaliação diagnóstica, para saber o que você sabe, mesmo antes de você ter recebido o conteúdo. Elas não têm pontuação por acerto, mas têm a pontuação por realização. Então, por você realizar a avaliação diagnóstica, que é a pré-aula, você também recebe 300 pontos de engajamento. A outra atividade que nós encontramos é muito semelhante, só que essa aqui é a pós-aula. É a atividade que você precisa realizar após ter assistido a sua teleaula no AVA. Você vai assistir lá, é a avaliação de aprendizagem, está escrito lá na sua plataforma, também chamada de pós-aula. Você assiste a teleaula, responde as questões da avaliação de aprendizagem, também não tem pontuação por acerto, mas tem a pontuação por você ter realizado a atividade. Então, você recebe essa pontuação.
Há limite de pontuação? Sim. Cada atividade de engajamento possui limite, que varia de acordo com as atividades disponíveis nas disciplinas que você está cursando. Acompanhe seus pontos no engajamento conquistado no ano. O limite de pontos total do engajamento varia de acordo com o nível. Então, é o que eu comentei com vocês lá no começo. Quem é nível 1, primeiro semestre, ou enturmado junto com o primeiro semestre, vai ter 3.000 pontos de engajamento AVA. Quem é nível 2, segundo semestre em diante, vai ter 1.000 pontos de engajamento AVA. Então, a diferença aí de 2.000 pontos faz toda a diferença, né? Então, é um bônus aí para quem está no primeiro semestre, 2.000 pontos a mais. Aí ele traz a tabelinha nos mostrando a diferença. Nível 1, 3.000 pontos. Nível 2, qualquer outra situação, 1.000 pontos de engajamento A. Atividades transversais. O que são atividades transversais? São atividades que, se realizadas no período letivo, valem pontos para todas as disciplinas regulares. Então, essas atividades transversais valem para todas as disciplinas. Nesse semestre, nós temos aí o portfólio, nós temos o desafio nota máxima e temos também a avaliação de proficiência para os cursos e semestres elegíveis. Então, são atividades que valem para todas as disciplinas. Produção textual. São trabalhos individuais ou em grupos, né, resultantes das atividades de autoestudo. Esses trabalhos são propostos pelos professores durante o semestre, de forma a contemplar a interdisciplinaridade de conteúdo estudado. Você pode submeter o trabalho em desenvolvimento para apreciação prévia do tutor, contando com a sua orientação até a entrega final. É aquele negócio legal que eu falo sempre com vocês. Vocês enviarem o portfólio antes do prazo, o seu tutor eletrônico ele vai fazer as correções, vai mandar de volta para você as observações, você vai consertar o que ele pediu para você consertar e vai reenviar o portfólio. Isso aumenta a sua pontuação assim extraordinariamente. Sei porque eu já fui aluno durante muitos anos e quando eu aprendi isso aí, eu passei a fazer. Então, um mês antes eu já mandava o meu portfólio, porque aí o fluxo é bem pequeno, dava tempo do tutor eletrônico fazer as correções lá para mim, eu fazia o que ele pedia e reenviava, e minha nota subia, assim, substancialmente. A outra avaliação que eu falei com vocês, você não precisa se preocupar com ela agora, é a avaliação de proficiência e o desafio nota máxima neste semestre, vocês não farão, porque vocês são de matrícula tardia, então já havia se encerrado. Mas no próximo semestre, o desafio nota máxima ele é obrigatório para todos. Aí a tabelinha de novo, mostrando para vocês, lembrando que a sua nota do portfólio será duplicada para o desafio nota máxima. Então, se tirou 2.000 pontos no portfólio, vai ficar com 2.000 pontos também no desafio nota máxima. Agora, como funciona a segunda chamada? Isso aqui é importante para vocês. Você pode realizar a segunda chamada quando se ausentar em alguma prova da disciplina. Só será possível realizar a segunda chamada caso você solicite no AVA no prazo limite de até 48 horas antes da semana de prova de segunda chamada. Então, consulte a data aí no seu calendário acadêmico disponível no AVA. Então, o que acontece? Eu sempre falo para os alunos, solicite imediatamente. Perdeu a prova, na semana seguinte você já solicita a segunda chamada. Você tem o prazo aí até de 48 horas antes
da semana de prova da segunda chamada para você solicitar. Mas se você deixar lá para o finalzinho, e já teve aluno que aconteceu isso, deixou lá para o finalzinho, não conseguiu mais solicitar. Então, solicite imediatamente a sua segunda chamada de prova. Segunda chamada de prova vale a mesma pontuação da prova da disciplina, da primeira chamada. Então, a prova de segunda chamada ela tem o mesmo valor da prova de primeira chamada, 5.000 pontos. Só faz a segunda chamada quem perdeu a primeira chamada. Quem foi mal na primeira chamada faz a recuperação, que é automática. Como funciona a recuperação? Você estará elegível à recuperação apenas se você não atingir o critério de mínimo de prova da disciplina e tiver realizado a prova da disciplina ou a de segunda chamada da disciplina. Então, se você não alcançou a pontuação, você tem direito à recuperação. Não importa se você fez a primeira chamada ou se você fez a segunda. Não alcançou os 1.500 pontos, automaticamente, na última semana do semestre, você vai realizar a prova de recuperação. Então, é importante que você não fique de recuperação. Eu sei que é complicado, professor. Falar é mole, né? Não ficar em recuperação é mole. Mas o que acontece? A semana de recuperação, assim como a semana de segunda chamada, é uma semana só. Então, vamos dizer que você ficou de recuperação em 3 disciplinas. Então, na última semana do semestre, você vai ter que estudar 3 disciplinas para realizar 3 provas de recuperação. Então, acaba acumulando muita coisa para uma semana, né? Lembra lá na frente, lá no início, que eu falei da avaliação tradicional, que funciona dessa forma? É muita coisa para você estudar numa semana só. Então, a recuperação substituirá somente os prontos da prova da disciplina, valendo 5.000 pontos. Importante, caso você não realize a prova da disciplina ou a segunda chamada da disciplina, você não será elegível à realização da recuperação, estando assim automaticamente reprovado naquela disciplina. A prova, ela reprova na disciplina, somente em uma. Como ela não é interdisciplinar, você é reprovado somente naquela disciplina. Aqui está falando da avaliação de proficiência. Eu já citei para vocês, mas não vem ao caso agora, né? Mas caso a pessoa não realize a prova ou não alcance a pontuação, ele estará reprovado automaticamente em todas as disciplinas do semestre. Então, quando chegar lá, vocês têm que dar muita atenção para essa prova de proficiência, essa avaliação de proficiência. Importante, você não terá a oportunidade de recuperar, na prova de recuperação, os pontos das demais atividades. Tem aluno, às vezes, que se confunde com isso. A prova de recuperação, ela só recupera a prova mesmo. As suas notas das avaliações formativas, de engajamento AVA e das atividades transversais continuam à par. Então, portanto, se você não acumular no mínimo 1.000 pontos nessas atividades, será reprovado mesmo que atinja a pontuação máxima na recuperação. Então, por que 1.000 pontos nisso? Se você alcançar a pontuação máxima, você vai ter 5.000 pontos, porque a prova vale 5.000 pontos. Então, você precisa pelo menos mais 1.000 pontos nessas outras atividades todas para que você seja aprovado na disciplina. Então, vamos lá, você gabaritou a prova, 5.000 pontos na mão. Se você tiver mais 1.000zinho, ou só fazendo engajamento AVA, são 3.000, né? Então, se você tiver 1.000zinho a mais, juntando com os 5.000 da prova, você já é aprovado, porque soma aí os 6.000 pontos mínimos para aprovação.
Aí ele traz a pontuação aqui para a gente, 14 mil pontos ou 12 mil pontos, mas é tudo arredondado para 10 mil pontos, e a sua nota será convertida em nota 10, que é a nota que vem no seu histórico final. Então, tudo acima de 10 mil pontos que você tirar, será nota 10. Você receberá nota 10 no seu histórico. Se você tirar até 9 mil pontos, aí já vai baixando para nota 9 e assim por diante. Então, pessoal, espero que tenha ajudado. Aí foi uma aula rápida para que vocês possam ter a noção aí de como funciona a pontuação, para vocês trabalharem aí com o regulamento debaixo do braço. Eu sempre digo isso, o aluno que conhece o regulamento, ele estuda melhor. Então, quanto mais vocês conhecerem, quanto mais vocês mexerem. Tem aluno que fala que tem medo de mexer na plataforma. Não precisa ter medo da plataforma, não. Pode mexer em tudo. E quanto mais vocês lerem, quanto mais vocês conhecerem dessa plataforma, melhor será o desenvolvimento de vocês. Então, agora eu vou parar aqui a gravação. Se vocês tiverem mais perguntas, vocês podem fazer. Já já eu vou estar respondendo.